Boa noite, boa noite. Vamos aguardar aí o pessoal entrar, convidar as pessoas. Lupersas, boa noite. Marquene, Iris Cristiane, boa noite a todas, a todos que estão entrando, a todas. E eu queria pedir, por gentileza, que vocês, doutora Cláudia, boa noite, que vocês me dessem, Elisama, que vocês me dessem aí um feedback se o áudio tá bom, se a imagem tá boa, por gentileza. Josi, Joviano, boa noite. Alguém pode me informar se o som tá bom, se a imagem tá boa? Deixa eu botar um pouquinho mais para cá minha água. Ei, doutora, a gente tem que marcar uma live, hein, doutora Cláudia? Não podemos deixar de marcar uma live para esse maio laranja, por favor. Eu pediria que vocês fossem aí no aviãozinho, convidassem mais pessoas para nossa live. E, como diriam os grandes apresentadores, né? Quem sou eu, né? Para ser uma grande apresentadora, sem mais delongas, nós temos hoje como convidada a nossa querida Tanise Stein Narcísio. Ela é escritora, pedagoga, graduada em psicologia. A Tanise também é especialista em psicopedagogia, neuropsicopedagogia, e ela vai falar com a gente sobre vários assuntos, entre eles a questão do Maio Laranja e também sobre os livros que ela escreveu. Vou convidá-la agora, que eu creio que ela já entrou. Adriana, boa noite. Eu acredito que ela já tenha entrado. Deixa eu ver aqui. E é bom que a própria Tanise conte para vocês um pouco mais sobre ela. Vamos aguardar aqui um pouquinho. Alda, boa noite. Ei, abençoada, boa noite. Boa noite, Raquel. É um prazer, é uma bênção estar aqui nessa noite. E é muito bom poder iniciar o maio, que nós tanto trabalhamos, que é uma luta. Eu digo Maio Laranja, para algumas pessoas ele é só um mês, para nós Maio Laranja todo dia, né? Todo dia é laranja aqui no Sul, e eu sei que aí no Espírito Santo também. E que bom poder iniciar esse mês contigo. E tô honradíssima com o convite. Muito obrigada. Imagina, a honra também é nossa, porque assim, é um start, como se diz, de uma maneira muito gratificante. Tanise, eu queria que você falasse um pouquinho, que, além dos seus 2 livros, Bailarinas Também Choram e Heróis Também Sofrem, você tem outros livros? Sim. E eu estou com eles aqui, ó. Eles não saem de perto de mim. Estão sempre pertinho. Além desses livros, nós temos uma coleção. Na verdade, o Bailarinas Também Choram e Heróis Também Sofrem. Eles fazem parte de uma coleção chamada Tudo Depende de Como Se Vê, que é uma coleção que visa abordar temas considerados tabus e com um grau de dificuldade de falar com as crianças a respeito, né? Então, nós falamos sobre bullying, sobre autismo, sobre alimentação saudável. Então, tem outros aí no forninho já para trabalhar sobre ansiedade, sobre depressão na infância, enfim, alguns outros temas. E além dessa coleção, nós temos a coleção Missionários do Brasil, que é uma coleção que visa contar histórias reais e atuais de missionários brasileiros, né, que pagam o preço aí para divulgar o amor de Deus. E o nosso desejo é que essas crianças sejam impactadas aí através da nossa literatura. Ah, que bom. Para quem não sabe, Tanise e eu, nós não nos conhecemos pessoalmente, mas a gente tem uma bênção chamada Teia de Deus,
que tem nos unido num só propósito. E hoje eu tenho a honra de falar que a Tanise não é só escritora, a Tanise é uma amiga, não só minha, mas é uma amiga e uma parceira do Instituto. É de oração, é de trocar ideias, de unir ideias para poder trabalharmos em favor da criança. Então, assim, o que mais me alegra é saber que ela tem o mesmo pensamento que a gente, ela não procura protagonismo, ela tem um coração tão disposto a servir, que, como ela diz, quanto mais longe o material for, melhor, porque está sendo feito o propósito daquilo que Deus colocou no coração dela. Então, a gente é bem parecida com respeito a isso. E por isso que eu escolhi especialmente a Tanise para ser a primeira das lives do Maio Laranja. Mas eu já combinei aí com a doutora Cláudia, que ela já está na agenda ali para a gente combinar. E enquanto eu estava aqui aguardando, eu fiz umas pesquisas aqui, e a gente sabe que a cada 15 minutos uma criança sofre violência sexual no Brasil. Isso deixa o coração da gente bem apertado. Isso, na verdade, a gente não pode nem levar como estatística precisa, porque, afinal de contas, o que nós temos são subnotificações, e eu creio que esse número é muito maior na realidade, porque na maioria não se há denúncias, né? Eles não denunciam, não levam às autoridades, né? Tem um dado aqui de 2020 que em todo o país 51% dos casos de violência são praticados com crianças até 5 anos. Em 2020, 60% das vítimas tinham menos de 13 anos. Entre 2016 e 2020, 35 mil crianças e adolescentes entre 0 e 19 anos foram mortos de forma violenta no Brasil, numa média de 7 mil por ano. Eu não leio isso com alegria, eu leio isso com tristeza, porque em se tratando de outros países, nós estamos bem aquém daquilo que a gente precisava de estar... a gente já poderia ter avançado muito mais, porque nós temos aí pessoas como a doutora Cláudia, como você, como acho que é Neide, daqueles livrinhos também, não é? A Neide, ela entrou também aí agora, eu só não tive tempo de cumprimentá-la. Então, nós temos muitas pessoas na linha de frente que eu tenho certeza que comungam disso que eu estou dizendo agora. É muito triste a gente nos deparar com esses dados. E detalhes, são de 2020, não é tão... Eu até busquei agora, por último, dados atualizados e não consegui. Não consegui, agora à noite, né? E em 2021 foi a última vez que a gente soube do quantitativo de delegacias especializadas contra crime e criança e adolescente. Nós temos, do dia 22 de abril de 2021, a seguinte notícia. O Brasil tem número insuficiente de delegacias de crime contra a criança. Estudo mostra que o país tem apenas 110 delegacias especializadas. Olha o tamanho do território brasileiro. É interessante a gente visualizar esses dados, né? Eu sempre digo que o Maio Laranja, em todas as minhas falas, eu costumo dizer que a minha fala ela não traz alegria, não traz renovo, né? É uma fala doída, porque como brasileira é muito triste da gente ter que noticiar esses dados e ter que falar que é da nossa nação que a gente está falando, são das nossas crianças, né? Nós estamos partilhando essas informações. E o Brasil é um contraponto, porque na verdade nós temos a lei, né, que é o ECA, que é a lei máxima de proteção à infância. Também está comigo. Olha, e o que acontece, né? Tantas pessoas, Raquel, por causa do ECA, né, da temática que nós trabalhamos, e as pessoas até que moram em outros países dizem, não, mas não tem lei igual ao ECA. O ECA é uma das leis, das melhores leis, né, no mundo inteiro. Sim. Criada. E
qual que é o nosso problema, então? É a falta de fiscalização, é a falta de colocar em prática a lei que nós temos, porque, infelizmente, nós não temos delegacias mesmo à disposição e qualificadas para atender crianças. Eu estive ano passado no Rio de Janeiro, uma região do Rio que faz divisa com Minas Gerais, e eu estive lá em algumas escolas trabalhando com a questão da prevenção, e, infelizmente, de todas as escolas que eu vou, eu não saí ainda de nenhuma sem alguma denúncia, né? Em todas as escolas em que eu passo, sempre tem uma criança, um adolescente, e a gente tem que fazer uma denúncia logo após cada palestra que a gente faz. E o que eu consegui perceber naquela situação? Lá no Rio, enquanto a menina contou, né, ela teve uma crise, na verdade, de ansiedade no meio da minha palestra. E eu tinha uma Nossa. amiga que estava falando, e aí sinalizei, porque não eram pessoas preparadas, né? Estavam ali me acolhendo, mas não estavam preparadas tanto quanto eu, talvez, para poder fazer a escuta daquela criança, porque tinha 12 anos, né? E o que aconteceu com aquela menina? No meio da palestra, ela não aguentou e saiu chorando, e fiz sinal, então, para que alguém acolhesse até que eu terminasse. E aí, no final, ela veio me contar a situação que tinha acontecido com ela, que ela conseguiu entender tudo o que eu estava dizendo. E na mesma hora eu falei para a escola, se vocês não ligarem para o conselho, eu ligo, né? E aí foi o que de fato aconteceu, né? Fiquei lá esperando até que o conselho viesse, e aí só para tu ter uma noção, não estou nem falando de delegacia, estou falando de conselho tutelar. Não tinha conselho tutelar naquela região, a gente teve que esperar vir de uma cidade vizinha que demorou quase 2 horas. Né? Então, só para ter uma noção, se nós já não temos o conselho, que é algo básico de que toda cidade deveria ter, imagina uma delegacia especializada. Né? Então, nós temos, por exemplo, a lei da escuta protegida, que está no nosso estatuto, né? A lei da escuta, que foi uma lei, a lei 13.431, datada de 4 de abril de 2017, está aqui. E quem que está apto a fazer essa escuta? Aonde encontramos profissionais aptos para que essa lei ela seja eficaz, né? Então a gente começa por aí essa discussão. Então é triste, os dados são terríveis. Os dados que nós temos de 2019 foram 17 mil denúncias através do Disque 100, né? 17 mil denúncias. Quando a gente fala, as pessoas acham que é um número absurdo. Só que nós sabemos que há uma subnotificação incrível, né? E, infelizmente, no país, que apenas 10% de todos os casos chegam até as autoridades. Então, se foram notificados 17 mil, a gente teve 170 mil casos de abuso, né? Só fazer essa conta. Então, assim, que número absurdo é esse, né? Então, enquanto a gente está pensando, a cada hora 5 crianças passam por abuso sexual. Né? Nós temos hoje mais de 240 rotas dentro do nosso país de exploração sexual. Então, nós temos dados tristes. O Brasil ocupa hoje o ranking, né? O 2º lugar no mundo de casamento infantil. É isso? Então, opa, o que está acontecendo? Né? A gente vai falar aí das notícias que a gente vivencia, é todos os dias. Eu não passo, infelizmente, eu digo isso infelizmente, porque é triste demais. Eu não passo um dia sem ouvir um relato de abuso sexual. E isso é muito triste. A gente aqui também recebe no direct pelo WhatsApp, às vezes até 5, 6 por dia, sabe? E aí eles mandam de tudo quanto é lugar. Isso é o que estão nos portais de notícia, o que foi noticiado em telejornais. Então eles chegam para a gente porque sabem que a gente mostra não por sensacionalismo, mas para ver se essa sociedade acorda e se une. Porque não é só acordar e se unir. Desculpa cortar a sua fala, mas é porque, como eu sempre falo, é dever da família e da sociedade. Não é dado à família nem à sociedade a opção, eu vou escolher ajudar ou não. É um dever de manter a salvo com absoluta... É o único lugar na lei que fala absoluta prioridade, no artigo 227 da Constituição. E nós estamos falhando enquanto família e enquanto sociedade.
Então, a gente precisa dar uma chacoalhada nesse povo e falar o seguinte, olha só, vocês não estão só ignorando, vocês estão cometendo um crime de omissão. Isso é muito sério, porque eles gostam de terceirizar a responsabilidade. Se a gente for olhar o tripé desse artigo, o último é o Estado, porque o Estado não entra dentro das casas, ele não sabe o que está acontecendo. Então, ele é provocado pelas denúncias das famílias e da sociedade. E a gente não tem visto isso. Infelizmente, a gente não tem visto isso. Então, é o que eu sempre falo, né, Raquel? E a gente conversa muito sobre isso, né, nos bastidores aqui, o quanto nós, enquanto pessoas, enquanto cidadão, a gente precisa fazer algo e nos lugares onde a gente permeia, né, que lugares são esses? A sociedade, dentro das escolas, dentro das igrejas, dentro de todos esses espaços de ONGs, enfim, todos esses espaços, eles têm um papel importante na proteção da infância. Então, a gente precisa trabalhar com eles, né? Essa semana eu estava conversando com um amigo e eu estava falando, meu Deus, o que mais precisa acontecer? Parece que as pessoas estão com vendas nos olhos, porque não enxergam o que a gente diz. Então, assim, quando eu sou chamada a ministrar para as crianças e para adolescentes, eu fico muito feliz porque eu sei que as crianças precisam aprender o que é um abuso sexual, o que é uma relação abusiva de qualquer forma, para que elas compreendam e que elas saibam, né, sinalizar, puxa, isso está acontecendo comigo, então vou poder buscar ajuda, porque é isso que a gente faz nas palestras, é orientar e também mostrar os canais, né, para onde essa criança pode correr. Mas, ao mesmo tempo, essa sociedade precisa também tomar esse papel importante, porque a gente não consegue falar diretamente para os pais. São pouquíssimas as escolas e pouquíssimos os espaços que abrem essa oportunidade para que a gente fale para os pais. E a gente está falando de coisas que a gente não precisa mais. Não deveríamos estar educando e nem tratando das feridas de crianças e adolescentes se os pais não tivessem a omissão e a questão da negligência, né? Ontem estava passando uma matéria e eu não assisto TV aberta, né? Quase nunca. E ontem, por um acaso aqui, foi ligado e estava dando uma matéria no Fantástico e veio a trazer exatamente esse tema, né? Eu sei que também que tem uma novela que está abordando esse assunto, e talvez por isso essa investigação maior, né? E por isso essa reportagem de ontem, talvez. Mas o que trouxe isso? Trouxe plataformas digitais, no qual as nossas crianças têm acesso deliberadamente, sem nenhuma fiscalização. E o que acontece com as crianças? Elas são expostas a questões que elas não têm como assimilar, não têm a maturidade nem emocional, nem física, nem psicológica para lidar com aquilo, né? Nem neurológica para conseguir assimilar tudo o que tem ali. Então, a reportagem que foi lançada ontem, eu disse para muitos, todo mundo hoje falando, apavorado. Eu digo, gente, isso é a minha realidade já há alguns anos. E eu tenho falado por onde eu passo. Criança, né? Eu gosto muito do Dr. Cazé, e ele fala, a fala dele é: criança tem que ter senha, menor de 18 anos não tem que ter senha, pai e mãe tem que ter a senha. Exatamente. Do celular, né? Porque é uma questão de lei, se essa criança comete algo, os pais também que respondem por ela, até que ela complete 18 anos, mas muito mais que isso. Está ali, é direito dos pais, é dever dos pais cuidar dessa criança, desse adolescente. E aí eu vejo muito isso, tu usaste essa palavra antes, né, que o Estado terceiriza, mas infelizmente nós estamos nessa situação porque a família terceirizou por muito tempo. Né? A família terceiriza o cuidado dos seus filhos. Se a gente for trabalhar aí a questão da primeira infância, a gente vai ver absurdos, né? De uma sociedade que terceiriza tudo. Uma família que terceiriza o cuidado dos filhos. Então, assim, eu vou ter filho, mas com 3 meses ele vai para a escolinha, com 6 meses, dependendo do estado e dependendo da situação financeira até antes, né? Que os pais precisam trabalhar, às vezes com 15 já está na escola, já está na mão de algum cuidador. Então, olha a terceirização, começa pela família. E aí
aí é que está o grande problema. O que que a gente teve? A gente teve um número baixíssimo de denúncias entre a pandemia 2020 e 2021. E aí as pessoas pensaram, diminuiu o número de abusos. Não, né? A maior denunciante que nós temos é a escola, é uma das maiores parceiras na questão da denúncia. E as outras redes de apoio, igrejas, escolas, ONGs, projetos sociais, enfim, esses são os denunciantes, né? E esses espaços estavam todos fechados na pandemia. E aí, o que aconteceu logo depois, né, em 2021, foi quando nós lançamos o livro Bailarinas Também Choram, né? Eu e a Jéssica, quando nós pensamos nesse livro, esse livro, ele nasceu, Raquel, dentro do meu consultório, através de uma escuta de uma mulher, hoje de 42 anos, né? Hoje já está um pouquinho mais, na época ela estava com 42 anos, e ela contou pela primeira vez o abuso sofrido dos 8 aos 11 anos de idade, né? Nossa. Ela contou, assim, com muita dor, né? Foram horas de escuta, e que ela disse, olha, eu sofri abuso dos 8 aos 11 anos e tive um aborto espontâneo aos 11 anos de idade, e ninguém viu. Meu Então, Deus. olha que triste, e aí ela guardou esse segredo por 34 anos. Né? Então, eu questionei Deus, foi uma das escutas mais doloridas que eu tive, e eu perguntei o que eu faço agora com 34 anos de silêncio. Então, nasceu, né, o livro das bailarinas, e eu lembro que quando eu compartilhei com a Jéssica algumas coisas, uma das minhas falas para ela foi, Jéssica, eu chamo ela de Chuchu, né? Eu disse, Chuchu, esse livro, eu não sei como, porque a gente não tinha um centavo para fazer ele, e eu disse, nós vamos fazer, não sei como que a gente vai pagar, mas a gente vai doar essa primeira tiragem. Esse era o meu desejo, de poder doar os 1000 exemplares, né? Porque eu entendia que as crianças precisavam. Então, quando eu perguntei para ela e para diversas outras mulheres que eu já escutei, e homens também, né? Por que você não contou do abuso? Porque na época eu não entendia que aquilo era eu não sabia que aquilo era um abuso. Então, toda essa questão da denúncia. E hoje, né, para honra e glória aí do nome de Deus, a gente conseguiu atingir mais de 30 mil cópias já, de 30 mil Graças exemplares. a Deus. E eu fico muito feliz porque eu sei que se uma criança conseguir entender, e a gente já teve relatos disso nas redes sociais, né, de pais e de mães que me procuraram e falaram assim, olha só, a minha filha veio contar que o amigo do irmão queria fazer igual o livro das bailarinas. Então, a menina, por entender... Nossa. E quando nós passamos nas escolas, a gente tem muito disso, né? Tá a Cláudia e a Neide, que trabalham com prevenção também. Quantas vezes nós vamos nas escolas e nós, ao falarmos, né, depois da palestra, as crianças, os adolescentes vêm e dizem, olha só, acontece, eu sou que nem uma bailarina, comigo acontece igual a bailarina. Então, as crianças falam. Então, é importante a gente ter esse panorama, né? Voltando um pouquinho, eu falo demais. Quando tu quiser, tu me corta. Não, fica tranquila, é assim mesmo. Mas, assim, voltando ao noticiário de ontem, né? As crianças viciadas em tecnologia, as crianças participando desses desafios, dessas plataformas, né? De se automutilar, a questão de pedofilia, de zoofilia dentro desses grupos, enfim. Isso é algo, assim, quando nós falamos, os pais não pensam, né? Não conseguem entender que isso pode estar dentro da casa deles. E eu não estou falando de crianças reais, não, são crianças que estão aqui na nossa convivência. Então, é importante que a gente possa falar, e eu sempre digo, eu gosto dessas campanhas de mês a mês, né, como Maio Laranja, porque eles nos dão voz. A gente tem uma abertura maior para falar durante esse mês, embora para nós que trabalhamos na área a gente fale todo dia, mas dentro da sociedade consegue ter uma repercussão maior. Aqui no estado do Rio Grande do Sul, o ano passado nós conseguimos a iluminação de vários prédios públicos, né, chamando atenção para o laranja, e esse ano nós vamos conseguir de novo, já encaminhei aí, né, as solicitações e a gente já vai conseguir alguns nós estamos fazendo a mesma coisa aqui também, solicitando a mesma coisa. Por quê? Porque isso é importante para é importante para que as pessoas possam entender, porque pelo menos começam a perguntar, nossa, por que laranja? Eu, aonde eu ando, eu tenho tudo laranja. Agora eu tô dizendo que eu tô a maníaca da laranja, né? Porque aonde eu vou,
nada laranja nas roupas, era bem difícil só mandando fazer, porque não estava na moda esse ano. A gente está feliz porque está na moda o laranja. A gente entra nas lojas, tem vários adereços, várias coisas laranja, né? Mas aonde eu E estou... essa semana vai chegar mais coisa laranja para você, né? Ah, que coisa boa! Eu vou usar com muito prazer. Então, assim, são detalhes tão pequenos, né? Mas quando as pessoas me perguntam, por exemplo, eu já entrei no ônibus, as pessoas me perguntaram: Nossa, eu nunca tinha visto ninguém com coisa laranja e tal, né? Eu chamo atenção porque eu tô sempre com algo laranja e eu falo, né? Tem uma deixa pra gente falar. Eu acho que isso é importante, né, Raquel? A gente ter esse espaço de fala, poder contribuir. Mas o que eu tenho, assim, notado muita... assim, uma queda, vamos dizer, do ano passado, dos anos anteriores para cá, são esses espaços que nós tínhamos antes com mais liberdade, né? Como a própria igreja, por exemplo, né? Com mais liberdade de fala, com espaços onde podia falar mais, e parece que em alguns momentos a gente está perdendo esse espaço, né? Ou não digo só a igreja, mas outros espaços também, até por uma questão, não estou dizendo aqui da questão política em si, mas da questão do Brasil todo, né? Da situação que fica pairando. Então, da gente poder ser voz, eu acho que é isso, né? Escola, nós precisamos ter espaços nas escolas. A gente não entra nas escolas para dar aula de sexualidade, não é esse o nosso trabalho, nunca foi. Né? A gente tem que falar sobre prevenção, sobre autocuidado, como essas crianças podem se proteger, onde elas podem buscar auxílio. Eu até gostaria de pedir para as minhas irmãs que estão aí em plantão, Neide e Cláudia, eu não consegui acessar o aplicativo SAP. Eu estou acreditando, não quero acreditar nisso, mas eu estou pensando que esse aplicativo caiu e a gente não tem mais acesso. Eu também não tenho conseguido acessar o SAB, não. Então, se alguém está aí e consegue acessar, dá essa informação para a gente, porque eu não estou conseguindo. E aí eu quero aproveitar, Raquel, para falar que aqui tem uma moça ilustrada, que é a Neide Lunas, né? Aqui nesse livro dos heróis, a gente referencia o trabalho dela, que ela tem um projeto chamado Chá de Bonecas, Encontro de Heróis, que trabalha nessa questão da prevenção. E o que nós buscamos fazer dentro dos nossos livros, né? Trazer informação para as crianças de uma maneira muito lúdica, para que essas crianças entendam o que está acontecendo e saibam buscar ajuda. E aqui a gente referencia o aplicativo SAB, que é esse, foi lançado pelo governo, né, passado. Sim, nós divulgamos bem na época do lançamento. Tinha vídeos explicativos, ele era ligado ao canal de denúncia do Disque 100 e nós não estamos conseguindo acesso, né? Não sei se ele caiu, se tiraram ele do ar, enfim, eu não estou conseguindo. Eu não quero crer, não é pessimismo, eu estou achando que eles tiraram do ar. É uma pena, né? Porque a gente já tem tão poucos mecanismos para a defesa das crianças, para que as crianças tenham de uma maneira lúdica esse aprendizado. Seria uma pena não ter mais esse aplicativo disponível para as crianças, né, Raquel? Eu fico triste porque quem perde são as crianças numa guerra política. Porque fez, nós vamos desfazer o que fez. Só que as pessoas esquecem o seguinte: o ano passado, no período eleitoral, eu fui convidada para fazer um podcast com um médico legista aqui do estado, também cristão. Ele veio como candidato a deputado federal, mas quando ele fez o convite, eu falei: não vou me pronunciar quanto a quem eu vou votar, se eu vou apoiar você. O podcast, não, nós vamos falar sobre crimes sexuais. Falei: então, é meu trabalho, então eu vou. E eu falei: posso falar rasgado o que eu quiser? Ele falou: pode. Ele me fez uma pergunta: por que você acha que há tanto descaso com políticas em favor, tanto descaso para... ele até falou má vontade, se eu não me engano, para criações de políticas mais incisivas em favor da criança e do adolescente. Eu fui muito tranquila, olhei nos olhos dele e falei assim: porque criança não vota. Então, é uma briga de titãs, enquanto as crianças são as prejudicadas e elas não têm título eleitoral, elas não têm nada. Então, assim, para mim, no meu ponto de vista,
Eu acho que as pessoas deveriam baixar suas bandeiras partidárias e pensar no seguinte: vamos votar? É benéfico para a criança? Vamos esquecer nossos partidos e vamos votar em favor da. Depois não adianta querer pedir voto. Então, assim, se há uma união genuína, independente de que lado eles estejam, e que joguem por terra isso, eu um dia sonho em ver isso acontecer pelo menos uma vez em alguma sessão. Quero crer ainda nos políticos nesse sentido, entendeu? Porque assim, é muito triste você simplesmente abortar um trabalho que estava sendo feito, que a criança utilizava para quê? Para denunciar, para aprender, como você estava falando sobre o sábio. E tinha também, né, aquele outro aplicativo, Direitos Humanos Brasil, eu não olhei esses dias, mas eu não sei se continua funcionando também. Então, assim, para que andar para trás em coisas que estavam sendo favoráveis? Exatamente. Mas isso é Brasil. Isso é Brasil. Mas é o que eu digo, é tão contraditório porque nós temos uma lei maravilhosa, né? E que aqui diz que a criança é absoluta prioridade. Então, se tem um aplicativo, não importa a bandeira partidária que tu tenha, ela tem absoluta prioridade de ter acesso a esse Prioridade. de poder ter isso. Então, assim, a nossa luta na impressão desses livros foi exatamente por isso também, porque nós entendíamos que se a gente fizesse ele em formato de e-book, muitas crianças teriam acesso, ok, mas muitas crianças em vilas, em comunidades, né, não está conseguindo. Ó, a Cláudia está informando que pelo QR Code está entrando o app, acredito que ela esteja falando. Que bom, uma boa, porque eu não consegui. Boa notícia. Eu não consegui pelo endereço que a gente tinha de acesso, então que bom demais por isso. Mas o que a gente tem que estar lembrando? Que é isso, que a gente não pode invalidar quem começou projetos maravilhosos, a gente não dá voz a eles. De forma nenhuma. O Laranja vem muito para isso, né? Para dar voz também a essas pessoas que trabalham com isso. E lembrando, o dia 18 de maio, ele não é um dia de comemoração para gente, ele é um dia é um dia de alerta, de conscientização, porque está fazendo aí, foram a menina, a 50 anos, né? Aí da tua cidade. Aqui no meu estado, da minha cidade. Então, assim, que triste. E a gente sabe que, infelizmente, outras Araceles também já vieram a perder a vida por isso. Sim. Né? Hoje a gente a lei tem, mas as nossas leis, infelizmente, não dão conta, né, de tudo o que acontece, na velocidade com que acontece. Então, antes a gente se preocupava muito com as crianças na casa dos outros, né? Eu lembro que sempre teve essa fala, né? Porque são estranhos. Não, hoje os nossos dados, eles são altamente terríveis nesse sentido, porque 80% dos casos são cometidos dentro da casa da própria vítima, né? Em 73% são o pai e o padrasto são os principais abusadores e pelo menos notificados, né? A gente sabe que mães e mulheres abusam. Então, assim, que triste, porque a criança, ela... eu não esqueço de uma fala, né, do Dr. Cazé, que numa audiência, a menininha de 3, 4 anos perguntou, como assim? Todos os pais não fazem isso com as filhas? Né? Então, assim, ela entendia que aquilo era tão normal dentro da realidade dela que ela não conseguia compreender que não acontecia com as colegas. Ela achava que aquilo era normal, que todo pai fazia aquilo com a filha. Então, assim, olha que tristeza é. E a gente sabe, né, Raquel, que o mais triste, tudo é triste na questão do abuso, da exploração sexual, mas o dano psicológico que acarreta na vida de uma pessoa e as marcas, as feridas que são deixadas, né? Então, nós precisamos falar. Quando eu ministro sobre esse assunto para adultos, infelizmente, são várias as pessoas que pedem o meu contato, que ficam para conversar comigo no final de cada palestra. Por quê? Porque viveram isso a vida toda e muitas vezes a gente tem a questão, como eu falei, da bailarina, né, do silêncio, do segredo familiar, né? O segredo
Aconteceu com a avó não contou, aconteceu com a filha não contou, aconteceu com a neta e nunca ninguém falou. Então precisa quebrar também essas cadeias, né, de silêncio para que também isso venha e que saia e venha trazer cura de fato, né? As pessoas precisam de cura. Então, Sim, não fala, não tem como, né, as pessoas também identificarem. Eu sempre falo nas palestras os sinais que essa criança dá, essa criança que sofreu sim, sinais e como que vão prestar atenção se é uma família que terceiriza tudo? Aí a gente volta para o início da nossa conversa, né? Como que vai prestar atenção nessa criança e vai ver os sinais se eles não prestam atenção nesse filho? No meu consultório, isso é uma fala que eu digo, né, recorrente. No consultório, às vezes, eu atendo uma vez essa criança e os pais perguntam para mim, Tanise, o que tu fizeste com meu filho? Que em um atendimento ele voltou em casa muito diferente, falante, conversando, nossa, mudou o semblante, o que tu fez? E aí eu digo para os pais, em 45 minutos eu olhei pro teu filho, eu joguei com ele, eu brinquei com ele, eu mostrei que o que ele estava falando para mim era interessante, né? E não acessei meu celular por 45 minutos. Então, assim, os pais se chocam, por quê? Porque é isso, né? Muitas vezes a criança que passa por abuso, ela vai dar sinais, mas esse pai não olha para o olho do filho, não consegue ver esse filho. Como que ele vai identificar algo de diferente, é. né? Então, crianças automutiladas dentro de casa, crianças viciadas em jogos, em internet, em tantas coisas, os pais não se dão conta. E eu sei, assim, que é muito triste, porque quando a gente fala de família, eu sou mãe, né, Raquel, e eu também passei por desafios, e eu sei que a gente não vem, os filhos não vêm com um manual de instrução, né, a gente Não. eu também falhei, eu erro ainda, mas hoje eu sempre digo, meu Deus, tudo isso que eu passei, né? Eu não aprendi essas coisas antes para eu poder cuidar dos meus filhos melhor, para né? Não ter tantos erros com eles. E hoje eu entendo que isso faz parte também hoje de poder semear na vida de outras pessoas e poder falar, né? Olha só, cuida do teu filho. Olha para o teu filho, ele é um presente. Ele é um presente de Deus, é a herança que Deus dá para nós. E a gente não cuida, a gente terceiriza, a gente não tem essa atenção primária para eles. Então, como que eu vou ver os sinais? Não tem como, né? Mas a criança vai pedir socorro, é nato dela, ela vai pedir socorro de algum jeito, Sim. né? E esses sinais são um pedido de socorro. E aí a gente vê aí relatos, né? Acabei de ver aí um comentário, né? Agora não voltar aqui. Consegui falar publicamente somente em 2023, sendo que fui abusada em 1986. Então, o que acontece? Nosso pai. Amanhã eu vou estar falando com a doutora 86, eu tinha 15 anos de idade. 86, né? Então, assim, por que as pessoas ficam tanto tempo em silêncio? Por que as pessoas não contam, né? Assim como a bailarina, por que ela ficou 34 anos em silêncio e foi contar só depois? Muitos, porque não entendem o que aconteceu, vão se dar conta e vão entender de fato aquele abuso muito tempo depois. E amanhã eu vou estar conversando com a doutora Cláudia a respeito disso. A gente vai estar falando sobre uma lei, né, que protege essa vítima e que nos dá voz para poder denunciar até 20 anos depois do crime. Né? A gente A lei, Joana Maranhão. Isso, a gente vai estar falando sobre isso A lei amanhã. Joana Maranhão, eu falo muito sobre ela também, a lei Joana Maranhão. Isso mesmo, que foi abusada enquanto, na época dela de nadadora, né, pelo seu treinador. Mas eu queria fazer um desabafo aqui, que quando às vezes a gente é convidado para dar palestra na escola, eu sempre coloco para o coordenador, para o diretor, é a seguinte situação: eu não quero só falar com as crianças, eu não quero entregar o material para as crianças, eu quero falar com os pais também, para que eles, depois em casa, reforcem com o material em mãos, sentem com eles e conversem. Uma das últimas vezes que a gente fez isso, eles convidaram
os pais da turma da manhã, os pais da turma da tarde. Juntando as duas turmas, não deu 30 pais. Então, assim, ainda há um descaso para um assunto tão sério envolvendo filhos, né? E quando a gente fez uma palestra no shopping, que nós passamos a tarde toda com pequenos grupos, porque nos foi cedido uma parte de uma loja no shopping, então nós botamos acho que 20 cadeiras, então assim, era de 20 em 20. E quando eu fui falando sobre cuidado com o motorista que leva vocês da van para a escola e tal, não sei o quê, uma menininha falou baixinho assim comigo, tomar cuidado com as babás também. Aquilo me alertou, eu abaixei e falei assim, a titia não ouviu, fala de novo. Aí ela falou e aquilo me alertou. Eu fixei bem a criança, depois o casal que havia me convidado, eu chamei, mostrei, falei, vocês conhecem os pais dessa criança? Vamos olhar mais de perto que aonde a fumaça há fogo, tem alguma coisa ali. Então, no meio, eles são tão puros, eles são tão inocentes, quando eles olham para a gente e a gente conversa com eles de igual para igual, eles têm confiança em abrir para a gente. Né? Então, é aquilo que você falou, a gente fica com o olhar palestrando para todos, mas observando fisionomia, porque, de alguma maneira, eles falam. É aquilo que num livro eu li, o corpo fala. Exatamente, o corpo fala. O corpo fala, né? E essa criança é isso. Se a gente der atenção, se a gente falar, essa criança ela vai falar, ela vai expressar a dor dela, né? Então, vendo aqui, está entrando um outro comentário e é da Vivi Brunieri, é uma irmã em Cristo aí, e que vai estar comigo também numa live esse mês. A gente conseguiu contato e ela está colocando aqui, fiquei 37 anos em silêncio. Eu da bailarina, né? A bailarina Meu Deus. Pois era um tio muito amado pela família, um homem honesto que ajudava financeiramente a todos. Faleceu em 2012, só agora eu tive coragem de falar. Meus sentimentos, né? Triste, vivi tudo isso que aconteceu contigo e é por isso que nós estamos aqui, porque nós lutamos para que a gente possa chegar antes do abusador, para salvar essas crianças, para poder ser luz na vida delas, para poder alertar esses pais, né? Quem dera, eu sempre digo assim, ó, quem dera se um pai me ouvir, se uma mãe me ouvir e ver todos os erros que eu cometi e fazer tudo diferente com seu filho, eu já tô feliz demais da conta, sabe? Porque a gente precisa falar. E é isso. Quantas pessoas não têm coragem? Eu atendi agora, há pouquíssimos dias, uma mulher também, assim, muito triste, passou por um abuso também, hoje está em depressão, né? Uma depressão profunda, com síndrome do pânico, com crises de ansiedade recorrentes. Puxa, olha o trauma que tem, olha a dor, olha que adulto é esse que essa sociedade forma. Por quê? Por conta de crianças não cuidadas. Então, se nós fizéssemos o que o artigo fala, né, de absoluta prioridade com as crianças, nós não teríamos adolescentes doentes como nós estamos tendo, né, com uma questão de saúde mental assim muito, muito terrível. E nós não teríamos esses adultos precisando de tanta ajuda. Porque muitas vezes, Raquel, hoje que eu atendo assim, muitos adultos, quando nós vamos investigar e entender o que aconteceu, eles não conseguem, na maioria das vezes, associar que as crises de pânico, que a depressão, que tudo que eles estão vivendo hoje, os transtornos desenvolvidos, eles refletem a sua infância. Né? Muitos não conseguem associar, e quando a gente começa a trabalhar isso no consultório, que eles se dão conta, eles dizem, meu Deus, faz sentido, tá tudo ligado. E o abuso sexual, ele tem isso, né? Ele traz uma dor para a alma quase que irreparável. Então, assim, precisa de muita terapia, precisa de muito auxílio. E nós sabemos que os danos de uma criança que passou por abuso, eles são... depende muito de quem abusou, de quanto tempo essa criança foi exposta a esse abuso, né? Mas a negligência, é uma frase da Neide, né? A negligência familiar, ela anda de mão dada com o abuso sexual, né? Porque da maioria das vezes,
é por negligência que essas crianças são expostas. E hoje a gente volta de novo, né, na questão da matéria que foi lançada aí, o quanto as crianças que passam horas e horas no celular sem controle e que elas têm acesso. Eu tive crianças de 6 anos de idade viciadas em masturbação e pornografia. 6 anos. Não estou falando de Eu baixei essa matéria porque você me avisou e eu estava ocupada na hora, mas eu consegui, estou aguardando, talvez eu poste amanhã. Consegui baixar a matéria. Ah, que bom. Porque ela é importante para que os pais Demais a conta. tentem. Então, assim, uma criança que hoje tem vício em pornografia, né, que tem acesso à pornografia e que os danos emocionais e psicológicos são idênticos, são iguais à criança que foi abusada. Sim. Né? A mesma coisa que a gente fala do crime virtual, da pedofilia, da cyberpedofilia. Ninguém tocou em mim, foi pelo celular. O abuso foi feito neurologicamente. Mas como que destrói a pessoa? E detalhe, dependendo da família, toda a família sofre junto com aquilo. Com certeza. E por que a gente tem uma subnotificação, né? Quer dizer que uma coisa vai ligando a outra. A subnotificação existe porque 80% dos casos de abuso acontecem na casa da própria vítima. Mais de 73% são os pais, os como abusadores, né? Pai e padrasto em primeiro lugar. Então, olha só, hoje a gente tem uma crescente, infelizmente, acho que a Cláudia fala muito sobre isso agora, que são adolescentes abusando de crianças. Sim. Né? Os adolescentes. Por quê? Porque eles estão aí ligados, né? E imagina, que passam horas e horas numa pornografia e quando desligam aquilo, tem uma criança vulnerável pertinho deles. O que eles vão fazer? Vão extravasar todas aquelas emoções que eles... Exatamente. Não tem como, é uma questão química, é uma questão biológica, né? Então, assim, criança sem supervisão com adolescente, é isso aí que dá, não tem outra coisa. E hoje a gente tem um número muito grande. Então, como que... Vamos pegar aqui um caso, né? Uma criança chega e diz pra mãe assim, mãe, uma criança de 6 anos, mãe, o meu irmão faz isso comigo. O irmão tem 12, 13, tá? Como que essa mãe vai ir lá no Disque 100, vai ir para a polícia? Como que essa mãe vai ir denunciar o próprio filho adolescente? Porque, na verdade, ali tem duas dores. O filho que praticou e o filho que sofreu, né? E o filho que praticou, de uma certa forma, ele foi vítima também. Vítima também, exatamente. Da negligência, da falta de diálogo. Eu costumo quando eu... Desculpa eu te cortar, mas só porque para não perder o raciocínio, eu costumo nas palestras falar o seguinte: qual que é o papel da família? Larga um pouco o celular, para de presentear com esse tipo de presente tão precocemente. Acabou o lazer em família, um piquenique, um sentar à mesa com um quebra-cabeça de 500 peças, todo mundo montando, jogos de tabuleiro. Acabou. Mostre para o seu filho que o seu filho gosta, ou mostra para ele, só na minha época era assim, eu vou mostrar. Eu tenho certeza que um filho vai falar, porque eu estou falando isso, porque eu tenho sobrinho de 36 anos, quando a gente fala dos tipos de brincadeira, nossa, ele é casado, já é pai. Nossa, vamos reunir uma hora e fazer isso também. Por quê? Porque leva e tira essa juventude de uma... Eles ficam dentro enclausurados num quarto, conversando com inteligência artificial e com pessoas que eles não conhecem, e sendo que o quê? Os vínculos de uma família estão cada vez mais destruídos. E custa um pai, uma mãe e os outros filhos se reunirem por um final de tarde num piquenique. Não dá para ir? Então vamos fazer alguma coisa em família, né? Eu, pelo menos, adoro com os meus sobrinhos, pessoal, montar quebra-cabeça, jogos de tabuleiro. Tem um jogo tão legal aí que todo mundo gosta, Uno. Tira essa turma daí e mostra que existe vida além de uma tela de um computador, de um notebook ou de um celular.
E a importância da gente ter voz e falar com os pais, porque se a gente consegue mostrar dados neurológicos, né, emocionais, né, enfim, todos esses dados que a gente apresenta nas palestras, a gente conseguir abordar com pais que recém ganharam bebês ou que querem engravidar, né, enfim, eles vão ter uma noção. Eu lembro que o ano passado eu fiz, na minha igreja, nós fizemos workshops, então eu fiz 4 workshops, se eu não me engano, e nesses workshops eu falava sobre várias questões da infância, né? E aí tinha 2 meninas grávidas, e uma delas ganhou o bebezinho, né? Agora há pouco, coisa mais fofinha, e ela me mandou uma mensagem dizendo assim, Tanise, nossa, eu sou tão grata a Deus por ter te ouvido, porque eu tô entendendo muitas coisas do qual tu falava e eu quero pôr em prática tudo que eu aprendi, né? Eu quero fazer diferente com meu filho. Então, hoje a gente tem crianças de 2, 3 anos. Eu tô com um caso de uma menina com 12 anos que tem crises de abstinência do celular, né? É a mesma coisa que ver um drogado, né? Se Sim, baba, se bate, chora, se tira do chão. Só que a gente tem isso com crianças de 4 anos. Cada dia mais cedo, assim como a pornografia está entrando na vida das crianças cada dia mais cedo por causa do acesso à internet. Então é o que eu digo para os pais. Para que dar? Qual a necessidade de uma criança receber um tablet e um celular? Né? Eu digo assim, eu enfrentei uma luta muito grande com meu filho mais velho, viu, Raquel? Mas assim, eu só dei celular pro Davi quando ele tinha 17 anos. Claro que eu tive muitos problemas em relação a isso, porque ele se sentia um ET, foi bem complicado, várias questões, né? Mas assim, era o jeito que eu tinha para lidar com ele naquele momento. O Jonas já recebeu o celular mais cedo, mas a gente tem várias combinações e ele cumpre, né, com todas elas, então a gente tem sim. manejo. Mas assim, é o que eu digo para os pais: filho menor de 18 anos não tem que ter senha. E eu pergunto sempre, qual a necessidade de dar para uma criança de 2 anos? Eu vou nos restaurantes, eu fico assim, ó, bobo olhando, né? Criança de 1 aninho, eles fazem assim, ó, com o dedinho na tela. 1 aninho, eles já sabem, eles estão ali vidrados, né? E Então, a mãe tá a fim de conversar com a amiga e tal, e simplesmente entrega para ver se fica em paz. Desculpa isso, mas é a verdade. Ó, me deixa aqui um pouco em paz, que eu estou a fim de botar a conversa em dia. Isso está recorrente. e o que que a gente fala? É a terceirização. Eu estou terceirizando para o celular, Terceirizando, exatamente. né? O cuidado que eu tinha que estar dando, o tempo que eu devia estar dispensando, o meu celular está fazendo isso. Então, assim, isso é o que a gente vê nas escolas. A Cláudia, que se ela está por aí também, ela com certeza vai poder pontuar. O que que acontece? A gente vai nas escolas, não tem como competir com celulares. Por que que as crianças não têm também mais vontade de aprender, não têm desejo de aprender, né? Ou enquanto psicopedagoga, a gente vai buscar sempre o desejo de aprender do aluno. Por que que não tem? Porque também é injusto competir com o celular que tem tudo, que fala, que, né, que se conecta em segundos, com um aprendizado que é mais demorado, com jogos. Mas aí, quando a gente vai para dentro de um consultório, como é o meu caso, a gente vai pegar e vai resgatar isso com as crianças e a gente vê a resposta que eles dão, né? De adolescentes que dizem assim para mim: nossa, eu tava contando os dias para chegar aqui, né? Tava contando os dias para chegar terça-feira. E eu falei: sério? Por quê? Ah, porque eu queria muito terminar de jogar aquele jogo contigo. Então, né? Então, quer dizer, Legal. nós ensinamos e se nós fomentamos isso, essa criança ela vai dar resposta àquilo que a gente ensinou, né? Então, é voltar e entender tudo isso, sabendo de tudo isso, qual que é a importância de falarmos sobre prevenção ao abuso, né? O diálogo, falar. O problema é que as famílias de hoje não falam, né? A Neide tem um livro que chama Hora do Banho e que ela vai ensinar aí aos pais, né, e profissionais o quanto a gente pode aproveitar esses momentos como a hora do banho para falar de prevenção. E isso com o Sim. bebê, né, com um berçário lá com um bebezinho quando está começando a nomear as partes do corpo na hora do banho. Então, assim, mas como que essa família vai fazer isso se não é a mãe que dá banho, é a babá, né? Se aquele É. corrido é sempre no meio da gritaria, rápido, sai logo desse banho, né? Como se eu não tenho mais tempo, se eu não tenho olho no olho? Então, eu acho que tudo que a gente falou aqui resume na questão de terceirização.
resume na questão do papel da família, o de quanto a gente pode restaurar isso, né? Trazer essa família de volta e tentar restabelecer esses laços afetivos que são tão importantes. Tem um recadinho aí. Quer ler? Não, eu estou sem óculos. Você pode ler para fazer um favor? Sim, os alunos ficam com fone de ouvido no horário da aula. Os professores não podem sequer pedir para que eles desliguem ou tirem o fone. Daí a gente entra na questão de tudo, né? Antigamente, se nós fizéssemos alguma coisa na sala de aula e a minha professora chamasse a minha mãe, nossa, apanhava, sei lá, o que acontecia, um monte de coisa, mas Deus o livre, eu faltar com respeito com o professor, né? Deus o livre a minha mãe questionar o que o professor falava. Hoje não, se o professor chamar atenção no aluno, a mãe vai querer dar no professor, né? Eu tenho professoras que são colegas, eu sou pedagoga, né? Tenho várias colegas professoras de sala de aula. E muitas vezes elas falaram, Tanise, uma vez eu chamei a atenção, chamei a família para falar que o fulaninho não estava se comportando, que precisava de alguns ajustes de atenção. No outro dia, meu carro estava todo riscado na frente da escola. Meu Deus do céu! É inversão de valores, né, Raquel? De valores, sim. É um assunto tão tangente, né? Abuso sexual. Mas, na verdade, ele é muito mais amplo. Porque muito mais amplo. Se eu não tenho diálogo, se eu não tenho conexão com essa criança, eu não vou poder falar, porque a maioria dos pais perguntam, mas é muito difícil falar desse assunto com o meu filho. Com que idade eu preciso falar? Quando ele entrar na escola, quando ele estiver grande? Gente, o abuso sexual está acontecendo com bebês. Nós temos, infelizmente, no Brasil, um número altíssimo de abusos, de estupros com bebês, né? Mortes, infelizmente. E isso está cada vez aumentando mais. O maior número de abusos acontece até 9 anos de idade. Então, de 6 a 9 é uma das faixas etárias mais atingidas. Então, eu não posso esperar essa criança ter 10 anos, menstruar ou virar adolescente para eu falar. Não, porque o abuso acontece muito antes disso. Então, muito antes. A gente precisa restabelecer esses vínculos, esses laços, para que a gente possa fortalecer esses pais, ensinar esses pais esse manejo, né? Não sei se seria essa palavra, mas voltar a ensinar pais como ser pais. Né? Sim. Está precisando de um intensivão para ver se esses pais aprendem a voltar a ser pais. Né? A gente fala muito que a maioria dos crimes acontece em casa, só que agora está se ampliando com profissionais que têm a proximidade com a criança. E isso está assim, pelo menos uma vez por dia ou 3 por semana, são profissionais de várias áreas que os pais deixam na porta do consultório, ou na porta da escolinha, ou no balé, ou não sei aonde, precisam de fazer não sei o quê, quando voltam, quando descobre, então, assim, a maioria ainda acontece no núcleo da família, mas ela está se estendendo. Então, isso é um alerta para aqueles pais que cuidam, para poder também ter essa percepção. E quando você falou que hoje em dia é tudo, né, digital, a gente está com uma ideia aqui que eu estudei, eu sou bem mais velha que você, eu estudei, e o meu Google eram duas coleções de enciclopédia, chamada, a primeira, o Lelo Universal, e outra foi a Barça. Então, você tinha que ler, interpretar aquilo e passar para o papel, a caneta, o que você entendeu daquilo ali, né? Observar a redação, tudo direitinho, para entregar. Então, a gente está tentando ver se a gente faz aqui tipo um rodapé, não é bem um rodapé, lá em cima, porque a gente, quando as crianças e os adolescentes vêm aqui, eu mostro, vocês têm Google, olha como é que eu estudei e cheguei onde eu cheguei. Então, assim, que legal, deixa eu ver. Eu falei, olha, procura sobre isso, procura sobre aquilo. E eu falei, e não tinha nada de digitar no computador, não, era tudo à mão. Então, eles veem a diferença, e por mais que seja como se fosse um passeio num museu, eles têm essas
duas realidades para ele. Falou assim, ó, e nem por isso eu deixei de chegar onde eu cheguei. Eu nem por isso deixei de me formar. E vocês hoje têm coisas que vocês podem até serem profissionais de muito mais excelência do que a gente, porque você tem muito mais ferramentas. Mas só E que não. pode falar. Tem um livro que eu ganhei de presente, eu ainda não li porque ele está chegando para mim, mas uma amiga já me disse que comprou e está me enviando, chama Fábrica de Cretinos Digitais, né? E é um Opa, vou anotar esse título. aí, assim que chegar, eu coloco nos meus stories e compartilho com vocês. Mas, assim, esse livro vai falar de um estudo realizado por um médico, né? E ele vai dizer que, pela primeira vez na história da humanidade, essa é a geração, né, que não alcançou o QI dos pais. Então, ele usa o termo, né, a geração mais burra do que a dos passados. Por quê? Porque, na verdade, o acesso à internet, né, toda essa facilidade no aprendizado que nós deveríamos... e tem, né? Eu estudo muito, uso muito a internet, nós usamos, né, para o nosso trabalho, mas o que acontece com essa geração é tudo muito fácil, eles também não pensam, eles também não conseguem criar, né? E a própria questão da criatividade tem a ver com a questão da frustração. Sim. Da questão. Sim. Então, tô brincando, me deu tédio, eu vou inventar uma brincadeira nova, eu vou fazer uma comidinha de barro, eu vou fazer outras coisas. Não, com a internet isso não funciona, isso não tem isso, né? Essa questão do tédio. Por quê? Porque se eu troquei o tédio 5 segundos depois, eu já tô em outro jogo, eu já não tô mais entediada, né? Exatamente. Então, lógica por trás. E tudo isso, Raquel, assim, a gente parece que foge um pouquinho do assunto, mas está tudo interligado. Por quê? Porque a criança, ela precisa aprender a lidar com as frustrações, ela precisa pensar sobre os seus pensamentos, ela precisa pensar sobre o que está acontecendo. E isso nós aprendemos com a vida, né? Com as pessoas que ensinam, com a família, com os ensinamentos que vêm aí dos nossos antepassados, dos nossos avós, enfim, né? Então, assim, a gente precisa entender que essa geração não volta mais. A gente não tem mais como tirar a internet deles, a gente não tem mais como fazer isso. Então, os pais precisam estender esse presente para o mais longe possível. Eu não tenho necessidade de dar para um bebê de 2 anos um celular na mão, né? Então, assim, é isso. Por isso que eu digo que são os pais que precisam entender. Eu sempre pergunto para os pais, assim, você deixa seu filho às 3 da manhã sozinho na rua? Não, claro que não. Pois é, por que você deixa ele às 3 da manhã sozinho Dentro de casa, exatamente. No quarto. Então, a Cláudia colocou ali, o professor Fábio falou sobre os nativos digitais. Na Câmara Municipal de Campinas, a gente não tem como fugir, é uma educação digital, a gente precisa ensinar eles como usar a internet, quem precisa usar, como usar de forma adequada, de forma saudável, e orientar os pais que não precisam, né? A gente não precisa dar um celular para uma criança pequena. Eu sou contra. Se eu tivesse um filho hoje, né, pequeno, ele não ganharia celular, eu acho que... Eu também sou completamente contra, assim... em que a gente precisa se comunicar, ok, a gente precisa mais ensinar, que tem que ter horário, que tem que ter limites, né? E mostrar que essa é a vida. Eu sei que parece que tem uma novela que está retratando muito bem isso, né? Que está colocando essa questão da internet como a pessoa que está do outro lado nem sempre é de fato a amiguinha que a gente gosta tanto, o amigo que é tão legal que joga comigo. Por quê? Porque nessas plataformas de jogos, eu falo isso muito nas escolas, né? O Roblox, por exemplo, que é uma plataforma de jogo que é acessado por crianças menores de 10 anos, sabe que tem pedófilos infiltrados, como em todos os outros lugares. Em todos os lugares da sociedade, falaste agora há pouco sobre profissionais que abusam. Gente, pedofilia, pedófilo tem em tudo que é lugar. Abusador tem em tudo quanto é lugar. Lugar que tem abusador, lugar que tem criança. Tem criança. Então, tem risco de ter abusadores, né? E não importa se é igreja, não importa se é escola, não importa se é alta sociedade, se... Não tem classe social, não tem.
né? Então, a gente precisa orientar. Eu sempre digo a frase que nós gostamos de usar aqui na Diversão em Letras é: criança orientada não fica calada. É mostrar isso, que a gente precisa orientar essa criança, que a gente precisa ensinar ela. Bom, se ela precisa ter acesso às redes, então vamos ensinar para que seja de uma forma saudável, para que eles entendam, né? E que os pais entendam também toda essa questão, tanto neurológica, né, quanto psicológica, do uso abusivo dessas telas, né? Então, usar a autoridade, os pais precisam usar a autoridade com muito amor para que os filhos não sintam medo de falar sobre tudo com eles. A Cleide colocou aqui para nós, é isso aí. Mas a gente só consegue usar a autoridade com os filhos se a gente tem tempo com eles, né? E é uma geração que, infelizmente, está tão sem tempo, né? Não sei nem para que fazem filhos, né? Não, e não é só isso, eles não aceitam mais limite, não aceitam mais a palavra não, Exatamente. sabe? Então, assim, está ficando difícil, porque qualquer coisa. Aquele caso que ocorreu na Paraíba, do menino que, porque estava com notas baixas, a mãe tirou o celular dele, né, para poder ver se ele se aplicava um pouco mais. O que ele fez? Ele matou a mãe, matou o irmão, o pai voltou, ele ainda tirou no pai pelas costas, achou até que o pai estava morto, e eu cheguei a ouvir, me enviaram de lá o depoimento do menino. Eu fiquei em choque com a frieza do menino. Por que você fez isso? Ah, porque a minha mãe, ele usou o termo porque minha mãe estava impedindo a minha liberdade de expressão, a minha liberdade de... Eu olhei e falei assim, uma hora dessa o pessoal lembra de liberdade de expressão. Então, assim, destruir uma família, por quê? Porque a mãe estava tentando corrigir. Quando a gente vai falar, e eu falo isso nas palestras, os pais me questionam o seguinte: ai, mas se eu tiver a senha dele, ele já tem 12 anos, isso como é que é invasão de privacidade? Eu falei, gente, né? Nós, enquanto pais, nós recebemos nós recebemos uma autoridade e nós vamos ter que dar conta dos nossos filhos um dia, né? Então, exatamente. Faz uma boa semeadura, a gente tem boas colheitas. Acontece que tem famílias que fizeram tudo certinho, que os filhos saíram, como aqui no Sul a gente diz, destrambelhados. Acontece, mas é muito raro. Normalmente, quando a gente faz tudo certinho, a colheita é certinha também, né? Então, assim, o pastor Ronaldo domingo colocou aqui, eu participei dos workshops e para mim foi muito impactante, sou muito mais atenta aos sinais, né? Que coisa boa, esse é meu pastor que está aí acompanhando. Obrigada, pastor, pela sua presença aqui. Mas o que eu sempre falo, né? É isso, a liderança, né? É tão bom ter um pastor aqui que possa, que bom. Né, conhecer, porque na verdade, quando nós falamos de espaços de proteção, a igreja é um grande espaço que deveria ser um espaço de proteção. Mas aí nós nos deparamos com o seguinte: a gente chega na igreja, as crianças estão correndo, estão tudo soltas, estão soltas no banheiro, estão sozinhas nas salas. Gente, a igreja é um hospital, sempre foi. Então, pode ter abusadores lá? Pode. Então, o pai tem que estar atento. Por isso que é importante ministrar sobre isso, né? Sobre a igreja como um lugar de proteção, porque se todo mundo escuta os sinais de uma criança e todo mundo consegue compreender um pouco mais essa temática, o que vai acontecer? Todo mundo vai ficar ligado em todo mundo. Então, as chances de alguém querer fazer algo errado ali vai ser muito menor. Por quê? Porque ele tá... A pessoa que vai com essa intenção... Por que a criança... Por que o abusador chega na criança? Eu sempre digo isso, né? Que as crianças abusadas, as pessoas que foram abusadas, elas dizem pra mim assim, Tanise, parece que em certo momento da vida eu tinha um imã, né? Porque passei por abuso uma vez, depois duas, depois três, por várias pessoas diferentes. E parece que eu tinha um imã. E por que isso? Por que esse imã? Porque aquela criança ali, ela já deu sinais. E o abusador conhece esses sinais também. Então, ele já sabe que aquela criança é fragilizada, ele já sabe que aquela criança tem a baixa autoestima, ele já sabe que aquela criança é negligenciada, ele já sabe que aquela criança está sozinha e ninguém dá bola. Ele sabe. Né? Então, inclusive, eu tenho um livro aqui que fala que o QI
do pedófilo, ele é acima da média. Depois eu vou te mandar, eu vou fotografar essa parte e vou te mandar. E semana passada, na cidade onde eu fiz faculdade de Direito, governador Valadares, não vou citar a igreja, mas foi preso. O professor de escolinha que ensinava as crianças a tocar instrumento estava abusando das crianças dentro de uma igreja. Então, Saiu assim, de lá algemado. temos inúmeros relatos sobre isso, né, Raquel? Igrejas católicas, igrejas evangélicas, em espaços públicos, no meio do esporte, né? Por isso a gente usa também o livro dos meninos, né? Com referência ao futebol, aos esportes. Sim. Do balé, né, também. Por quê? Porque são espaços em que essas crianças vão e os pais deixam ali, deixam para treinar, voltam para buscar depois, né? E essas crianças estão sujeitas. Então, assim, criança tem que ser monitorada, criança tem que ser cuidada, né? Então, eu quero finalizar, eu sei que o nosso tempo está estourando aqui, mas quero finalizar contigo falando algo que é o seguinte. Nós precisamos cuidar mais das nossas crianças e ensinar as outras pessoas a cuidar delas, né? Na Bíblia diz que nós devemos inculcar no coração das nossas crianças, na cabecinha delas, que a gente tem que falar das coisas ao deitar, ao levantar, caminhando em todo o tempo. Então, quando eu falo isso nas palestras, eu digo, como que a gente vai fazer isso se a gente não tem tempo, né? A gente vai perguntar, não tenho tempo, não tenho tempo. Várias crianças que eu já recebi no meu consultório dizem para mim assim, meu pai não tem tempo para mim, minha mãe não tem tempo para mim. Eu tentei falar com a minha mãe, mas ela estava ocupada. Eu tentei falar com meu pai, mas ele não deu bola, ele não entendeu. Então, assim, que nós possamos voltar a olhar para as crianças e para ensinar, né? Que a gente possa lutar por esses espaços de acolhimento e de fala. E eu sei que, né, tem a Neide, tem a Cláudia, tem a Vivi, tem o pastor Ronaldo, tem tantas outras pessoas aqui, além de nós duas, que trabalham em prol disso, né? Que estão na brecha para trabalhar com as crianças, para poder fazer diferença. E o meu pedido hoje, para quem está aqui na live, que acompanhou com a gente essa fala, é não negligencie as crianças que estão perto de você, como tu disseste no início da live, né, no artigo que nós ainda falei, fala que é dever de todos, não é dever do pai, da mãe, do A, do B, do pastor, do padre, do professor, não, é dever de todos. Então, quando eu me calo, eu também estou negligenciando, quando eu me calo, quando eu estou me omitindo, eu também estou infringindo a lei, né? Então, eu preciso fazer o meu papel enquanto pessoa, enquanto sociedade. Se a gente não cuida das crianças, meu Deus, que país é esse? O que sobra pra gente? Se a gente não consegue dar essa absoluta prioridade para eles, a gente o que nós vamos entregar para as próximas gerações? Pedófilos? Vamos entregar psicopatas? Vamos entregar homicidas? Vamos entregar crianças que hoje, ao crescerem, estarão à margem da sociedade? Então, nós temos que trabalhar agora. Não é? E outra coisa, não é delegar isso para ninguém, não. É a gente mesmo aqui. E eu te agradeço demais por ter tirado esse tempo para a gente. Acredito que até o final do mês de maio a gente venha, se Deus quiser, a fazer outras lives. A gente estava conversando sobre isso. E eu sei que o nosso trabalho ele vai se estreitar cada vez mais. E em breve, se Deus quiser, vamos estar juntas presencialmente. E nós vamos deixar a live salva aqui. Depois eu vou mandar lá para você, para aquele Google Drive, para você também ter à sua disposição. Eu agradeço a todos que estiveram aqui. E dizer, Tanise, que você não é só uma irmã em Cristo. Deus me deu uma irmãzona aí, uma gaúcha, tchê, tá? E que você... Estou falando aqui o que eu sempre falo com você por telefone. O Instituto, Deus plantou no meu coração, mas aqui, ele é o nosso pai. E como você também é filha dele, essa casa aqui também é sua. Muito obrigada. Tá bom? Obrigada. Imagina,
Eu agradeço a todos que assistiram e a você, então, um beijo no seu coração. E a gente vai se falando, se Deus quiser. E muito obrigada por tudo que você passou para a gente. Não deixe de entrar na página da Tanise e também na página de Versões em Letras, que lá tem muito material legal. Muito... E importantíssimo para... pode falar. Não, quero agradecer mais uma vez. Obrigada mesmo pela disposição, por esse espaço. E é isso. Fico à disposição para ser. Isso. E amanhã tá seguindo para o Rio Grande do Sul 2 laranjinhas para você. Tá bom? Beijão. Um beijo. Beijo no Jonas, no Davi. Um abraço para teu esposo. E eu espero o chimarrão de erva doce, erva cidreira. Pode deixar. Tá bom? Vai estar te esperando. Um Beijão. beijo. Deus abençoe a todos. Fiquem com Deus.